Uma pesquisa feita pelo Data Senado aponta que mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. O país havia saído do mapa da fome nas primeiras décadas do século XXI, mas voltou a apresentar índices alarmantes. A insegurança alimentar vem junto com uma conjuntura disfuncional, o que exige uma atuação em várias frentes. A luta contra a fome passa pela luta pela escola, pelo emprego, por saúde, por planejamento familiar, por moradia. Desafios que o governo não pode ignorar. Extinto em 2019, o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi recriado pelo governo Lula para ajudar na elaboração de políticas públicas que garantam alimentação saudável para todos. E é sobre o combate à fome que eu converso agora com a presidente do CONSEA, Elizabeta Recini. Muito obrigado por participar aqui do Cidadania, Elizabeta. E eu vou começar fazendo a pergunta mais óbvia de todas. Como foi que o Brasil conseguiu voltar para o mapa da fome? Que erros nós cometemos? Bom, antes de mais nada, o CONSEA agradece o convite, a oportunidade para poder apresentar um pouco sobre essa agenda e também sobre o seu trabalho. Bom, foi um conjunto, na verdade, de omissões e erros o que aconteceu, né? Basicamente, desde 2016, há um processo crescente, né? Um processo crescente de desmantelamento das políticas públicas. E qual é o significado desse desmantelamento? Primeiro, um corte drástico de programas importantes, né? Programas dirigidos a apoio da agricultura familiar, assistência técnica, mesmo a conformação e o cuidado com programas de transferência de renda, no caso Bolsa Família. Então, aqueles grupos em situação de maior vulnerabilidade no Brasil, eles ficaram gradativamente e de uma maneira progressiva, ficaram descobertos de políticas públicas que foram essenciais. Além disso, não é novidade para ninguém, porque todos e todas nós vivemos isso, o Brasil passou por uma imensa crise política, econômica e social, né? Então, medidas como, por exemplo, o teto de gastos, né, que limitaram, né, todo o investimento em saúde, em assistência social, nas políticas sociais em geral, também geraram um grau de vulnerabilidade muito maior na nossa sociedade. Além disso, a precarização das relações de trabalho. Então, isso criou quase que uma tempestade perfeita, né? A gente foi tendo uma desorganização das políticas públicas específicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional, mas houve também uma série de circunstâncias ligadas a políticas mais estruturais, né, do Brasil, como salário mínimo, oferta de emprego, a economia em geral. Então, isso gera, dentro da nossa sociedade, um grau de vulnerabilidade muito importante. Então, nós já havíamos detectado, né, desde quando você tinha os dados do IBGE, por exemplo, de aumento da pobreza, de aumento da extrema pobreza, era absolutamente consequente, né, que nós também estávamos vivendo um aumento da fome, porque as famílias de menor renda, elas dedicam grande parte do seu orçamento, logicamente, para comprar alimentos, né? Então, se elas estão com menos ingressos, seja de trabalho formal ou informal, elas também vão ter que reduzir o que elas estão comprando de alimentos e vão criando estratégias de sobrevivência. Agora, o que acontece? Quando a gente chega em 2019, essa desestruturação das políticas públicas se aprofunda grandemente, né? A extinção do CONSEA, ela é simbólica nesse aspecto, porque ela traduz uma vontade explícita do então governo de não dialogar com a sociedade, mas ela também é significativa no sentido de que por trás do CONSEA havia, né, e nesse momento há novamente, uma série de diálogos entre a sociedade civil e o governo e diferentes setores de governo para articulação de políticas públicas. Então, nós analisamos assim que a extinção do CONSEA ela tem uma consequência específica, né, do interrupção do diálogo, mas ela também significa a desestruturação também de um conjunto de políticas públicas. E, junto a isso, né, você falando 2019 com
com a extinção do Concer. No ano seguinte também veio a pandemia, que deve ter agravado ainda mais a situação de tempestade perfeita. Exatamente. A pandemia, então, ela é a gota d'água nessa situação que eu relatei. A pandemia, ela não é a responsável única pelo que nós vivemos e, de alguma maneira, ainda estamos vivendo. Ela ajudou a piorar o que já vinha ruim, exatamente, ela aprofundou, porque você imagina uma população que está se equilibrando numa situação muito desumana e muito desigual. Quando chega a pandemia e começa todo o processo de fechamento, né, das atividades informais, por exemplo, das atividades econômicas, há um período também, por exemplo, que um programa importantíssimo, como o programa de alimentação escolar, ele entra num momento em que ele precisa de um tempo para se adaptar. Porque nós temos hoje 40 milhões de estudantes que recebem diariamente pelo menos uma refeição na escola. As escolas fecharam, né? Então, como reorganizar o programa com a maior rapidez possível para que essas crianças e, consequentemente, as suas famílias não fiquem desassistidas? Há também uma questão, quando a gente entra em 2019 e na pandemia, nós temos perto de 1 milhão de pessoas que deveriam estar recebendo Bolsa Família e não estavam. Tem a fila do INSS. Enfim, tem um monte de gente, um contingente de pessoas que está no trabalho informal, que desaparece da noite para o dia, quase, né? Então, essas famílias que estavam se equilibrando, elas perdem completamente o pouco que elas tinham. Então, nós temos um aumento abrupto, né, de pessoas em situação de fome. A pesquisa de 2021 já indicava 19 milhões de pessoas em situação de fome. Quando a gente conhece os dados de 21, 22, isso vai para 33. Então, você veja, é um aumento absurdo, né, absurdo, que tem significados múltiplos, assim, do grau de desestruturação de políticas públicas e da sociedade como um todo. E agora, o que deve ser feito? O governo Lula ele tem retomado alguns desses programas que você citou no início da entrevista. É suficiente? O que é que deve ser feito agora? Veja, as primeiras medidas que foram tomadas, elas são absolutamente essenciais, né? Quais foram essas medidas? Primeiro, reorganizar o Bolsa Família, né, que volta tanto articulando a transferência de renda, e aí há todo um detalhamento de famílias com determinadas características que recebem adicionais, né? Há também uma revitalização do cadastro único. O cadastro único é uma ferramenta fundamental, porque é ele que identifica, registra as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Com isso, as políticas públicas conseguem ir direto ao problema de uma maneira mais adequada, mais qualificada. Então, essas são medidas muito importantes. Outra medida importante foi a atualização do per capita da alimentação escolar. Então, se você tem 40 milhões de crianças ou de estudantes, não só crianças, né, dentro das escolas recebendo uma alimentação, e a gente viveu um período que a inflação estava aumentando e a inflação de alimentos era um grande componente da inflação, inclusive era maior do que a inflação geral, né? Então, tudo isso limita também a qualidade da alimentação escolar. Então, você adequar o per capita foi fundamental. Aí, outras medidas que já foram tomadas, a revitalização do programa de aquisição de alimentos, que tem múltiplos resultados, né? Tem um resultado direto, que os dados de insegurança alimentar mostram que a fome, em termos relativos, ela é maior no campo, por mais paradoxal que possa parecer. Em termos absolutos, logicamente, ela é maior nas cidades, mas em termos relativos, ela é maior no ambiente urbano, rural. Então, essa medida do PA, ela apoia um setor importantíssimo da nossa sociedade, que é a agricultura familiar, que produz a diversidade do nosso prato, a qualidade do nosso prato. E isso ajuda não só a melhorar a qualidade do alimento que chega nas cidades, chega nos programas públicos, mas também mexe com a pobreza no campo, né? Então, e há nesse PA ações que são muito interessantes, que são específicas, por exemplo, para jovens, para mulheres, para povos indígenas, etc., que são aqueles grupos que estão em situação de maior vulnerabilidade. Outro elemento importantíssimo também é a conformação de uma estratégia articulada de ações que vão lidar com a fome
de maneira de curto prazo, mas também olhando de médio e longo prazo o que precisa ser feito para a gente, de fato, sair desse famoso mapa da fome, mas não voltar para ele. É o que a gente chama de combate estrutural? Exatamente. Explica um pouquinho. Exatamente. Veja, existem medidas que são necessárias, legítimas e importantes, que é o alívio imediato da fome. Isso acontece com ações de fornecimento de alimentação pelos restaurantes populares, pelas cozinhas comunitárias, o próprio programa de alimentação escolar, distribuição de cesta, banco de alimentos, etc. Esse é o primeiro passo. Exato. As pessoas estão com fome, elas precisam se alimentar. E não se alimentar de qualquer maneira, isso é uma questão importante. Elas precisam se alimentar com uma alimentação saudável, que seja adequada do ponto de vista cultural para aquele grupo. Enfim, não é qualquer comida, é uma comida que junto com ela vem o alimento, mas vem também cidadania. Vem dignidade. Então, essas são ações inegáveis da importância delas. Mas existem medidas que precisam ser tomadas e que mexem com as estruturas das desigualdades no Brasil, né? Então, são medidas ligadas à pobreza, né? São ligadas à pobreza rural, são ligadas ao racismo, são ligadas às desigualdades de gênero, são ligadas a acesso à terra e território. Porque a base da desigualdade no Brasil é essa, né? É gênero, é raça e acesso à terra e território. Então, a gente precisa mexer nisso para que a gente ganhe cada vez mais condições de cidadania, das pessoas exercerem, de fato, o pleno viver, né, a sua plena capacidade e tenham autonomia para gerir suas vidas, né, para fazerem o que lhes cabe, o que a sua criatividade, o que o seu potencial proporciona. Então, é uma ação em diferentes frentes, né? O objetivo é o mesmo, mas são vários caminhos a serem percorridos. É possível? Lógico que é possível, senão a gente não pode acreditar que a gente realmente não só tenha um futuro, mas tenha um presente, porque a fome, ela não compromete só o futuro, ela compromete o nosso presente. Não há futuro sem um presente digno, né? Isso é possível, agora é extremamente complexo, requer um compromisso coletivo da sociedade, mas um compromisso certamente do Executivo, do Legislativo e certamente também do Judiciário. Então, é um compromisso nacional, é um pacto que o Brasil precisa fazer para enxergar que a fome não é um problema de quem passa fome, é um problema de todos e de todas nós. Então, a gente precisa olhar esse país nessa perspectiva, né, em ações que realmente mudem a nossa capacidade de gerir nossas vidas, etc. Por que o CONSEA, por exemplo, ele tem um papel e uma missão fundamental e estrutural nesse caminho? O CONSEA, ele é um conselho de políticas públicas, ele está previsto numa lei que foi aprovada no Congresso Nacional em 2006, que instalou um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse sistema, ele tem dois pilares. Ele tem um pilar que é o da participação social, que se configura pelo CONSEA Federal, nos estados e nos municípios, mas ele tem um outro pilar que também é muito importante, que é o da intersetorialidade. O que isso quer dizer? A gente precisa juntar diferentes setores de governo, porque cada um deles tem diferentes papéis, diferentes responsabilidades para garantir alimentação adequada e saudável para todas as pessoas desse país. Então, que isso se organiza no governo federal por meio de uma Câmara Interministerial. Atualmente, essa Câmara é composta por 20 ministérios. Ela tem tanto um ministério óbvio, né, tipo desenvolvimento agrário, saúde, desenvolvimento social, mas tem outros ministérios que, às vezes, as pessoas acham que não está ligado à questão da alimentação. Por exemplo, o Ministério da Cultura, o Ministério da Justiça, o Ministério das Cidades, logicamente da igualdade racial, dos povos indígenas, etc. Então, a Câmara tem o papel de receber do CONSEA recomendações e propostas, sentar e articular isso.
O que é prioridade, quem são os responsáveis, como que a gente aloca orçamento, quais são as nossas metas, etc. Porque essas propostas que essa Câmara recebe, elas são elaboradas no âmbito do Conceia, que é composto por 2/3 da sociedade civil e 1/3 do governo. Esse 1/3 é o mesmo que compõe a Câmara Interministerial. E esses 2/3 da sociedade civil, quem são, né? Quem são essas representações? É a maior diversidade possível que você possa imaginar da nossa sociedade. Você encontra aquelas pessoas que sofrem, aqueles grupos sociais que sofrem o problema da insegurança alimentar, mas também aqueles grupos que sofrem e podem resolver o problema. Então, por exemplo, nós temos agricultores familiares, mulheres agricultoras, povos indígenas, mulheres indígenas, nós temos organizações do ambiente urbano, por exemplo, defensores de direito, pessoas em situação de rua, catadores de material reciclável, temos pesquisadores também, enfim. A própria sociedade elaborando a solução desse problema, que é de todos nós. Exatamente, porque esse é um espaço muito precioso, assim, porque é nele que o governo tem a possibilidade de acessar a realidade nas suas múltiplas dimensões. E a sociedade civil leva para o Conceia não só a análise da realidade, ela leva para o Conceia também propostas e práticas que já estão sendo desenvolvidas e que podem virar políticas públicas. Tem vários exemplos sobre isso. Por exemplo, o programa de cisternas, que é uma experiência da sociedade civil de fazer cisternas no semiárido brasileiro, que virou uma política pública, que foi discutida no Conceia, foi encampada pelo governo e realizou mais de 1 milhão de cisternas no Brasil todo. Isso muda completamente a realidade das famílias, das comunidades, porque não é só a entrega de um serviço, né, de um bem público, mas, na verdade, é um processo também de organização local, onde as pessoas se organizam para defender aquele programa, para realizar suas ações, para fazer atividades econômicas. Então, esses programas, eu acho que eles têm muitos resultados, que são além do resultado óbvio, vamos dizer assim. Eles geram um processo de empoderamento local, eles fazem a economia local girar, e é uma economia que não é uma economia concentrada, ela é uma economia que distribui o seu lucro, os seus resultados, né? Então, por exemplo, a questão da desigualdade, da pobreza, todas também são são resultado, né? A redução desses problemas também são resultados de programas dessa natureza. Você me deu 2 ganchos, eu vou puxar o primeiro deles porque é uma curiosidade que me veio. São grupos muito distintos dialogando. Como é que é esse diálogo? Ele é muito rico, Ele não é simples, não é fácil, mas ele é absolutamente enriquecedor. Porque, veja, cada uma das representações, assim como cada uma das representações de governo, chegam com a sua agenda, né? Chegam com a sua análise, chegam com a sua prioridade. E o Conceia é aquele espaço de concertação, porque logicamente, a depender da situação, há um olhar específico para um problema e todo o coletivo se une em direção àquele problema. Por exemplo, a questão Yanomami, que foi um dos primeiros temas que a gente tratou quando o Conceia foi reinstalado. Não há como você não ter uma grande concertação para lidar com o problema daquela gravidade e daquela complexidade, né? Então, há isso também, um olhar específico para problemas que merecem isso, né? Mas há também situações em que a gente precisa ir ajustando o nosso olhar, compreendendo o que o outro está falando, compreendendo o que o outro está defendendo, para muitas vezes abrir mão de uma prioridade que você chegou lá e você, na conversa, no diálogo e na disputa também, porque isso é natural. Se é uma disputa democrática, se é uma disputa civilizada, não há problema nenhum de ter diferença. Política. Exatamente, é um espaço político. E isso que também é uma das qualidades, né? A gente encara esse espaço como um espaço realmente de disputa política.
As pessoas têm seus princípios, têm seus objetivos e a gente coloca isso na mesa e vamos ver, vamos negociar, vamos ver o que entra primeiro, o que entra depois. Um espaço como esse possibilita que uma ideia que um setor traga no debate, no diálogo, ela saia muito melhor. Né? Ela saia muito melhor. Com a contribuição de todos os integrantes. Exatamente, exatamente. Elizabeta, e o outro gancho é o seguinte, você pegou o caso das cisternas, né, no semiárido nordestino, que outros pontos vocês já estão percebendo que podem ser implementados nesse combate à fome a médio prazo? Veja, tem algumas questões que são bem importantes, por exemplo, que talvez a gente endereçasse esses problemas, mas não com a clareza que hoje a gente pode ter. Por exemplo, a questão que é uma coisa histórica, não só no Conceea, mas quem atua nessa agenda de segurança alimentar e nutricional, que é a questão do abastecimento alimentar. Né? Se você olhar, se você pensar na cidade que você vive, você vai perceber que a questão do abastecimento alimentar quase que não tem o dedo do poder público, da política pública. Ela é quase uma ação completamente privatizada. É o setor privado que decide aonde vai ter um supermercado, as feiras, por exemplo, na cidade estão desaparecendo, os mercados também estão desaparecendo, os mercados de produtores. E hoje se sabe que se você deixar isso simplesmente com as regras, né, comerciais, você gera o que a gente vive hoje praticamente em todas as cidades, não só do Brasil, mas do mundo. Você tem zonas, né, das cidades que são completamente desabastecidas, ou então são abastecidas por alimentos que não têm qualidade, né, que não são saudáveis. Então, o poder público precisa olhar para as cidades de maneira a ver, bom, como que a população está distribuída, aonde que eu posso incentivar equipamentos públicos de abastecimento alimentar, sejam caminhões, sejam feirões, sejam sacolões, sejam mercados, o que for, né, para que seja muito fácil e muito barato que as pessoas comprem alimentos saudáveis. Isso tem um olhar de planejamento urbano. Esse é um senhor desafio. É um senhor desafio, porque a gente começou a olhar isso com mais cuidado, né? Se você olhar, por exemplo, os planos diretores das cidades, mesmo o que se fala sobre plano diretor, organização de planejamento urbano, alimentação é um tema praticamente inexistente, Então, você precisa ter uma ação direta de incentivar que os gestores locais, no caso os prefeitos, etc., olhem a alimentação como um tema de planejamento, né, público. Então, a gente precisa pensar nisso, para a gente lidar com um desafio que talvez as pessoas já tenham ouvido falar em um tema como, por exemplo, desertos alimentares ou pântanos alimentares. O que são os desertos? São as pessoas, mesmo que elas tenham até recurso para comprar, é difícil elas comprarem alimento saudável, alimento fresco, porque às vezes ela tem uma pequena mercearia ou pode até ter um comércio um pouquinho maior, que a variedade é pequena e ela está basicamente concentrada em alimentos ultraprocessados, né, que são alimentos que têm uma composição absolutamente não saudável e que já está comprovado que são fator de risco, tanto para a obesidade quanto para doenças crônicas. E são bem mais baratos, né? Infelizmente, as pessoas encontram esses alimentos por um preço muito abaixo do preço dos alimentos saudáveis. Por quê? Porque isso também é uma questão de política pública. Como que a gente faz para que alimentos frescos, diversificados, saudáveis, sejam mais baratos, mais acessíveis para as pessoas? Você tem que aumentar a produção, você tem que apoiar essa produção, você tem que apoiar a comercialização. E você tem que tirar também os elementos que fazem com que os ultraprocessados sejam baratos, né? Eles têm um suporte, né, de orçamento público muito grande, e isso barateia, né, porque o custo, na verdade, está distribuído entre todos nós, e eles são produzidos com matérias-primas muito baratas, né, porque eles são produzidos basicamente com commodity, né, seja soja, seja trigo, tem açúcar, tem milho, então são matérias-primas baratas, e o restante que dá a cor, o sabor, a textura são elementos químicos, né? Então, na verdade, esse desequilíbrio entre o preço dos alimentos está ligado também a uma política pública, né? Então, a gente precisa investir em políticas públicas que barateiem a produção e a comercialização de alimentos saudáveis. Antes da gente encerrar, vou só reforçar e perguntar mais uma vez. Está otimista, então, a gente sai do mapa da fome a médio prazo?
Completamente. Não há outra opção a não ser mais do que otimista. Nós estamos ativos e ativas para fazer isso, né? Há um compromisso muito importante da sociedade civil brasileira, envolvida e engajada na soberania e na segurança alimentar e nutricional, para colocar toda a sua experiência e toda a sua pressão também para que esse objetivo seja alcançado de uma maneira muito transformadora da nossa sociedade. Completamente comprometida com isso, a sociedade civil brasileira está. Completamente. Muito obrigado pela entrevista, Elisabetta. Eu que agradeço em nome do Conceia. Obrigada. E muito obrigado a você pela companhia. Para rever este programa, basta acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania.